Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Hoje, quarta-feira, 19 de dezembro de 2012. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Globo Rio de Janeiro destaca a guerra dos royalties. Congresso se rebela em manobra contra Supremo. Folha de São Paulo destaca: a CPI do Cachoeira acaba sem indiciar ninguém. O Estado de São Paulo: CPI do Cachoeira termina em acordo e sem indiciados. O Correio Brasiliense: lei seca mais dura deve valer neste ano. O Valor Econômico São Paulo: o governo vai desonerar PIS/COFINS em 9 bilhões e 700 milhões de reais. E o 0 Hora do Rio Grande do Sul: sem radares, dobra número de acidentes em estradas estaduais. Já a Folha Metropolitana, jornal diário em Guarulhos, circula destacando: ex-detentos vão trabalhar nas obras do Rodoanel. Pois é. Quando começa a obra do Rodoanel, deveria ser a grande pergunta, mas os ex-detentos irão trabalhar. Vamos agora ao primeiro destaque de Virgílio Rocha. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone, ouvintes da Rádio Imprensa e amigos da TV Cantareira. A previsão do tempo para hoje, de um dia com ar abafado e pancadas de chuva. Amanhã e na sexta-feira, o sol predomina e a previsão de bastante calor. Chuva rápida no período da tarde. E sexta-feira, às 9 horas e 11 minutos, no horário brasileiro de verão, começa oficialmente o verão, mas o clima da nova estação já está presente no estado, né? A máxima para hoje é de 27, nesta quinta 32, de 27 para 32, hein? Na sexta 34 e no sábado caindo para 25 graus. Tristeza é constatar que o verão, pelo menos paulista ou no sudeste, virou sinônimo de chuva, né? Muita chuva. Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia. Como o Natal é sempre previsto com chuvas, né? Deve estar chegando mais água por aí essa semana. Espero chuva, tudo bem. Pior são os alagamentos, né? As inundações. Mas, Carlos Arnone, você me dizia nos bastidores que vai mudar o licenciamento e vistoria de veículos? Já comenta-se o Diário Oficial recente. O microfone está desligado, Arnone. Está desligado o microfone? Eu liguei, filho. Não é possível. Pois é, continuamos aqui. Ontem à noite, solenidade no Teatro Adamastor. A diplomação do prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, do PT, o vice Carlão Derman, do PT também, e 34 vereadores tomaram posse, não, né? Foram diplomados ontem, a posse será dia 1º de janeiro. Para minha surpresa, Arnone, tive o prazer de conhecer alguns vereadores que só os conhecia pelo nome, nunca havia visto. Daqui a pouco mais comentários. Tudo bem com o microfone? Tudo bem. Bom dia. Agora, bom dia.
A diplomação é sempre uma festa, né? As pessoas alguns se sentem aliviados, né? Agora é começar a pegar no batente. Você já conheceu todos, você teve um homem de sorte, você foi lá, né? De vista. Mas eu ainda os conhecerei. Aos poucos vou vendo as fotografias, já ligando pessoas com a foto, né? Mas vamos falar do licenciamento, qual é a novidade? Bom, licenciamento. Primeiro que já saiu uma bronca no Diário Oficial, que cerca de 19 milhões, há um certo problemas com a implantação do sistema. 19 milhões de reais. Já, né, já estaria dando diferença no caixa. E aí vem a última vistoria que é feita lá, quando você faz a transferência de veículos, só que é feita visualmente por um funcionário. Um vistoriador. O vistoriador deverá ser substituída por uma fotográfica também. Mais uma? Eles querem pôr mais uma fotográfica, porque essa que o vistoriador faz já está embutido na sua taxa de licenciamento. Evidentemente, se for mais uma foto, mais alguém mais vai faturar. Entendeu? As novidades no nosso Detran, né? Quer dizer, nós vamos perder a figura do funcionário público que tem fé pública, né? E agora vamos mais uma vez para o sistema digital, documental. Passar por mais uma fotografia. Mais um aplique, na verdade, né? Um laudo desse, miseravelmente, hoje está em torno de R$70. R$70. Mas recadastramento de motor, por exemplo, quem tem carro antigo, que o motor não é cadastrado, ainda paga acho que 170 no laudo, né? Tudo isso. Para recadastrar. Incrível. É complicado, né? É cada vez mais caro e difícil você manter um carro. A comprar o carro até que está fácil, né? O duro é sustentar o carro. Difícil é pagar o carro, né? Comprar é fácil. Não, é sustentar, né? A pessoa pensa só o valor da prestação, né? Mas aqui no Brasil eles facilitam, né? Você pagar, financiar. Pagar a prestação é problema teu depois, né? Fala, Virgílio. Pois é, você falou em enchente, Pedro, após protestos da população do Jardim Santo Afonso, que temem sofrer com novas enchentes deste verão, o secretário adjunto de obras, Sandro Mendonça, prometeu o posicionamento da pasta em janeiro. Espera um pouquinho, até janeiro. A afirmação ocorreu ontem durante reunião com os moradores e coordenação de obras da concessionária Ecopistas, que tem feito intervenções em tubulações na região. Na última segunda-feira, a população local se manifestou, uma vez que a prefeitura não apresentou um planejamento de obras para sanar o problema de alagamentos no bairro. Os moradores querem que o município dê andamento às obras da Ecopistas, as tubulações para a contenção da água do córrego Pedrinhas e das chuvas, a qual é realizada paralelamente às obras viárias da Ayrton Senna. Olha, vou ser sincero, esse problema de enchentes e alagamentos em Guarulhos é antigo, tem mais de 20, mais de 30 anos. Com o tempo vem se agravando, é lógico. Por quê? Porque mais construções, mais edificações, o solo cada vez mais asfaltado, ou seja, há pouco escoamento de água, e eu percebo que a cada inundação as pessoas xingam o prefeito que está de plantão. Também é a única solução, né? É o único desabafo da população. Agora, por exemplo, a rodovia Presidente Dutra é um dique federal. De certa maneira, a Nova Dutra tem muita responsabilidade, não investiu nada, absolutamente nada, para evitar as enchentes na região ali do Macedo, ao longo da rodovia Presidente Dutra. A gente percebe que agora nós temos obras, pelo menos na Vila Rosália, em andamento. Não está no ritmo que a gente gostaria, não, mas está a caminho. Agora, outras obras serão necessárias, outros piscinões serão necessários, e eu me pergunto se serão suficientes. Né? Olha, Pedro, com essas últimas enchentes aí, a Vila Galvão ficou intransitável próximo ao lago ali. Buraco, os ônibus não conseguem passar, os coletivos, os carros. É aquela obra que a gente sabe que vai demorar um bom pedaço ainda para terminar, né? Lamentavelmente. Agora, a situação da Dutra, desde a época do Pascoal Começo, falava o tuboline, algo que colocaram embaixo da passagem da água, que não comporta... Não tem vazão. Não tem vazão para passar e forma um grande dique e a grande enchente que vai acontecer ali, não sei por quanto mais tempo, né? Se eu não estiver enganado, havia um envolvimento do laboratório farmacêutico Acheta, né? O laboratório farmacêutico Acheta tinha uma responsabilidade em relação, me parece até em relação a um córrego que passa ali na região. Esses assuntos foram se esquecendo. O Arnone deve se lembrar, como testemunho ocular da história, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, qualquer enchente que havia em Guarulhos se culpava Walter Longo da Imobiliária Continental. É o responsável, né? O Walter Longo era o maior vilão de Guarulhos quando havia enchente, porque diziam que os loteamentos dele é que causavam as enchentes.
inundava no centro de Guarulhos, culpavam o Parque Continental, que é outra bacia. Como as gordinhas inventaram o leg, né? Toda gordinha nasce de leg, né? O Walter Long inventou as enchentes de Guarulhos. Ele era o grande culpado, né? Todas as enchentes, a responsabilidade era jogada no Walter Long. O Walter Long saiu da política, as enchentes continuam. Continuaram e pior ainda, né? Então a culpa não era só dele. A culpa é de todos nós. Percebo você, cada dia que você põe um lixo irregular na rua... Olha, onde você sabe que eu estava... presenciei agora de manhã, só perdão, cortando. A prefeitura e a Quitaúna mantém aquelas mini caçambas, né, para lixo doméstico. Eu juro que eu vi um cidadão num carro até vistoso, abrir o porta-malas e descarregando sacos e sacos de entulho naquela lixeira para lixo domiciliar. Opa, velho, que sobrou da sogra. Fiquei olhando assim, falei, olha só, o carro era bonitão. Né? É a mesma coisa quando você vê aqueles carros bonitão na rua, com as mulheres bonitas, bem arrumadas, ao volante, e chupando sorvete, e jogam pela janela, sabe? Como se dentro do meu carro não, que ele é maravilhoso. Joga pro lado de fora, que lá tá tudo certo. O cidadão jogando entulho logo de manhã na lixeira doméstica. E a gente sempre comenta que onde o Estado não chega, chega o crime, chega, né, a mão das facções. Olha nos presídios a matéria que os jornais mostram hoje, que o Estado peca na higiene e o preso acaba refém do PCC. Então você vê que o Estado gasta a média de R$41 por preso por ano. Por ano? Para sabonete, pasta de dente, para tudo, calcinha, no presídio feminino, sutiã, todas as coisas teria o Estado que ia dar. Só como eles gastam R$41 por ano, o PCC suplementa, né? As facções suplementam os presos, né? Então é lamentável. Agora, te digo uma coisa, aí vem gasto por preso nos presídios da Grande São Paulo. E Guarulhos está ali também, né? R$31,74 no CDP1. Agora, quem mora no CDP2 gasta R$35,70, né? Total gasto por preso em 2011 na região metropolitana de São Paulo. Lamentável, né? Quantas calcinhas recebe por ano uma presidiária? Nenhuma, zero. Não está no orçamento. Sabonete por preso por ano, 0,8. Tem que reunir a turma e falar, vamos cortar um pedacinho para cada um para tomar banho um ano. Você sabe por quê, né? Tem medo de derrubar, lógico. Ninguém quer pegar o sabonete. Ainda mais um pedacinho, né? Olha aqui, 0,1 papel higiênico por preso por ano no CDP 4 de Pinheiros. Deve estar feia a coisa lá, né, Pedro? Os parentes acabam levando tudo Quando isso. os parentes não vão. São esses presos que teriam assistência do Estado. Nem todos têm parentes. Nem todos têm parentes e nem todos os parentes continuam fiéis, né? Depois que acaba de entrar a grana, né? 7h12, vamos ao rápido intervalo. Aproveite e participe. 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore, but your hand comes to that rat-a-tat at the window. At the window. See how love lights out the door. For money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now together, work about it makes the world go round.
14 minutos, 7h14, Radar de Notícias ao vivo, Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Cantareira, conosco já no estúdio, Roberto Samuel, bom dia. Muito bom dia Pedro, bom dia Virgílio, bom dia a todos. Vamos lá, vamos fazer o telefone ferver, atenção, sorteios, 8 conjuntos, hein, atenção, 8 prêmios aqui. Daiane Lingerie, Daiane Moda Íntima, 4 Baby Dolls e 4 conjuntos de lingerie. A Daiane Moda, Daiane Lingerie, então ligue agora 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Informações do repórter Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia aos demais presentes ao estúdio, principalmente aos nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, hoje eu estou falando aqui novamente da Marginal Baquirivu aqui, que ontem voltou a ser assunto aí no noticiário nacional, né, Pedro? É com relação à paralisação da obra aqui. A Comissão de Orçamento do Congresso aprovou ontem que a obra realmente deve ser paralisada. Essa obra aqui ela já fazia parte, Pedro, de um conjunto de 22 obras que em outubro havia sido recomendada a paralisação por suposto desvio de verbas aqui, Pedro. E agora ontem a comissão votou essa obra da Marginal e mais 2 obras em âmbito nacional realmente vão ser paralisadas porque foi confirmada que a continuação das obras ela será danosa ao patrimônio público. É claro, Pedro, lembrando que a paralisação aqui ela já ocorre, há um bom tempo que já não existe investimento do governo federal aqui. As únicas intervenções que são realizadas aqui na Marginal Baquirivu no momento são do governo federal, governo estadual, visando, né, a interligação aqui, a construção do corredor viário, Pedro. Ô Rodrigo, pelo menos houve alguma melhoria aí na Marginal Baquirivu? Melhorias significativas, Pedro. O motorista que passa por aqui, em vista de mais ou menos uns 4 ou 5 meses atrás, que era intransitável aqui a via, você já consegue andar aqui com o seu carro tranquilamente, sem quebrar, o que acontecia muito aqui meses atrás. Ô Rodrigo, eu não sei se dá tempo para você, nós estamos recebendo reclamações aqui do cruzamento da Paulo Facchini com Monteiro Lobato. Moradores de rua estão causando um grande estrago ali naquele cruzamento, com muito lixo, uma situação degradante. Será que você consegue chegar a tempo para verificar? Estou correndo para lá, Pedro, vou tentar. Tá ok, foi a reclamação do Marcelo. O Marcelo tem razão que ontem à noite, a caminho do Adamastor, eu observei isso. Muitos moradores de rua, nesse cruzamento da Paulo Facchini com a Monteiro Lobato, até porque lá nós temos na imediação o restaurante da prefeitura, né? Sim. O restaurante popular, e agora, mas a situação é degradante lá. Há uma praça ali, a prefeitura acabou fazendo inclusive alguns desníveis na praça para que esses moradores não acabassem acampando lá, mas continuam acampando alguns moradores de rua. Não na praça, estou acampando em frente de uma loja Bem Morar, não sei se foi desativada ou não essa loja, né? Sim, é outro ponto que o pessoal acaba ficando por ali também. Seu destaque, Roberto? Bom, ontem tivemos a diplomação dos vereadores e do prefeito e vice-prefeito ali na região do Adamastor. Uma cerimônia bonita, rápida e eficiente, não cansou ninguém. Poderia ter sido mais bem organizada, só uma observação, né? Mas olha, pela rapidez já ajudou bastante. Uma pergunta, essa diplomação antigamente não era feita em janeiro? Não, antes. Não. Sempre antes? No fórum era. Sempre antes. Sempre em torno do dia 20 de dezembro, um pouco antes. Até porque para tomar posse é necessária a diplomação. Os vereadores, boa parte dos vereadores chegaram atrasados, né, já com a cerimônia em andamento, né? Eu posso ser sincero, a verdade é o seguinte, o Adamastor é um ótimo local, o teatro em si é ótimo, mas o problema é o estacionamento e a chegada ao Adamastor. Eu mesmo, para chegar lá, tive que descer do carro e ir a pé. Então o Adamastor precisa de um estacionamento vertical. Na verdade, a solução seria essa. Eu vou interromper, Roberto, nós estamos com o repórter Gutenberg, é isso? Gutenberg Tavares, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel, colegas do estúdio, um bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Pedro, estava nesse instante da rua Lázaro Pereira com a rua Deus do Céu, no Itapejica, para verificar aqui como é que estão as obras do Céu Itapejica, previstas aí inicialmente para ser concluído esse equipamento até o final desse ano, até o final de 2012, mas ao que a gente observa aqui não vai ser entregue, provavelmente ainda vai levar pelo menos mais um semestre aqui para essa obra ser concluída. No local, Pedro, os trabalhadores aqui já iniciando seus trabalhos nesta manhã, conversei com alguns deles, eles dizem que há 2 meses o ritmo da obra diminuiu. Ou seja, não há máquinas aqui, há apenas 5 trabalhadores na obra, o método de obra mais 4. Eles realizam trabalhos mais manuais, mas não os trabalhos estruturais.
as máquinas e a maior parte dos trabalhadores há 2 meses foram retiradas pela empresa, que é a Teto Engenharia, que realiza aí trabalhos para a Receita Federal, SESC e SAI. Mas há 2 meses a Teto demitiu alguns funcionários, cerca de 15 funcionários, e retiraram as máquinas aqui. O responsável pela obra e enfim, os trabalhadores não souberam explicar o motivo, nem quando retornam esses trabalhadores e as máquinas para poder acelerar a obra. Mas a realidade aqui, o fato é que apenas 5 trabalhadores estão na obra nesses últimos 2 meses. Quer dizer, o céu do Itapejica em ritmo de tartaruga, é isso? Isso, tá lento, o ritmo é muito lento aqui da obra. Tá ok, Gutenberg, obrigado pela participação. Voltamos aqui no estúdio, Roberto Samuel, prossiga. Bom, boa parte dos vereadores acabaram chegando atrasados, como o Pedro bem disse. Aliás, com relação ao estacionamento, já melhorou bastante, que a prefeitura, há cerca de 1 ano, um pouco mais, acabou dando um espaço para estacionamento, o que minimizou o problema, mas ainda continua bastante grave, principalmente em grandes eventos. Vários carros estacionados em ruas consideradas proibidas, mas acabou funcionando mais ou menos bem. Para quem mora ou trabalha na região central, ou se vai da região central até a Adamastor, é mais barato e fácil ir de táxi do que ir de carro, né? Bom, com certeza. Bom, quero também destacar que eu acho que pela emoção o prefeito acabou trocando o nome do bispo de Guarulhos, chamando Dom Joaquim de Dom Luiz. Mas foi rápido, mas foi uma coisa bem rápida e foi um lapso. Foi um lapso, aí ele acabou acertando rapidamente. Um lapso. A intenção foi essa. Bom, também quero destacar, Pedro, não sei se você reparou, a chegada do vereador Auriel Brito, né? Eu cheguei junto com ele. Você também chegou atrasado, então? Cheguei junto com ele. E ele passou por mim no corredor atropelando. E olha, eu vou dizer o seguinte, ele subiu até o palco e não cumprimentou o colega ao lado, né? Que era o Rômulo? Não, o Moacir. Moacir Souza. O Rômulo também estava na primeira fila. Na primeira fila. A diplomação acabou ocorrendo por partidos. Primeiro o PT, que tinha na maior bancada. Em segundo lugar, os vereadores do PSDB com a segunda maior bancada. Algumas observações, né? A vereadora eleita, a Vera Souza, chegou de muletas. Sim. Então fica evidente que aquele pequeno acidente que disseram que não foi nada de grave, lembram-se? Quando caíram o caminhão do som, foi grave, gente. Ela ainda está convalescendo do acidente. Alguns vereadores, eu dizia para o Arnone, eu tive o prazer de vê-los pela primeira vez ontem, né? Alguns vereadores realmente são tão desconhecidos, mas são tão desconhecidos que só ontem nós pudemos observar quem são. Vamos ver como será o desempenho na Câmara Municipal, né? Apenas um dos desconhecidos tem uma grande experiência. É o vereador pastor João Batista da Igreja Universal. Experiência de deputado? Ele já foi deputado, já foi vereador em cidades pequenas, né? Inclusive, eu não sei se ele tem residência aqui na cidade de Guarulhos, ou pelo menos tem no último ano apenas. É domicílio na igreja também. Também tem um domicílio na igreja. Universal, né? O Daniel, falando em domicílio na igreja, né? Uma pessoa... Daniel Soares. Daniel Soares esteve presente, mas não conseguiu chegar próximo a ele, não. Foi rapidamente sair. Ninguém ouviu. Tem muita gente que eu não ouvi a voz de muitos vereadores eleitos ainda. Bom... Vamos aguardar. Agora, me perdoem, experiência de deputado e de vereador em outras cidades, para mim, não significa nada na Câmara de Guarulhos. É uma, como é que eu diria, uma atividade totalmente diferente de outras câmaras. O vereador João Batista foi deputado juntamente com o prefeito Sebastião Almeida, são conhecidos. Então o Almeida conhece muito bem. Conhece muito bem. E também quero destacar que não estava tão cheio o Adamastor não, viu, Pedro? Em relação a outros anos, ele não estava muito cheio. Olha, ele estava lotado, foi difícil encontrar um lugar para sentar, muita gente ficou em pé. Agora eu observei o seguinte, gente, não havia nenhum controle, zero, nenhum controle, qualquer um poderia adentrar no Adamastor. Sim. Tinha GCM, nada, controlador, nada? Nada, nenhum controle. É isso que eu critico, não só nesses eventos, tem que haver um controle. Qualquer que está passando na rua vai e entra, não é assim também, né? É o que deve ter acontecido. E outro, havia um coquetel depois, virou uma boca livre concorrida, né? Então, eu acho que falta uma melhor organização, um melhor controle. Agora, o prefeito Almeida, surpreendentemente, disse ontem, ao repórter Wellington Alves, da Folha Metropolitana,
havia prometido até amanhã, definiu o secretariado. Ficou para a semana que vem, viu? Você que está engraxando o sapato, né? Mandou o terno para o alfaiate, só semana que vem e olha lá. É o Gabriel Espinosa. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Pedro Notaro. Um bom dia especial aos nossos ouvintes e também aos telespectadores do Radar de Notícias. Eu trago a vocês as informações a respeito da criminalidade no município de Guarulhos. Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, tivemos 2 registros de roubo a veículo na região central da cidade e também uma ocorrência de Lei Maria da Penha. Essa sim a ocorrência de maior destaque que aconteceu na cidade de Guarulhos. Essa ocorrência aconteceu na Vila Rio de Janeiro, na rua Rubens Álvares Tavares, por volta das 0 horas de hoje. Uma mulher chamou a viatura da polícia porque seu marido entrou na residência do casal com uma faca. Segundo ela, seu marido, que é usuário de entorpecentes, chegou completamente alterado e fez diversas ameaças com esta faca. A polícia militar chegou até o local e deteve o marido. Gabriel Espinosa para o Radar de Notícias. Ok, Gabriel, obrigado pela participação. Voltamos aqui no estúdio. Fala, Virgílio. Pois é, Pedro. A Secretaria de Serviços Públicos de Guarulhos informa que, em virtude dos feriados de 25 de dezembro, Natal e 1º de janeiro, Ano Novo, as coletas domiciliares de lixo que seriam realizadas nestas datas serão antecipadas para os dias 24 e 31, terças-feiras. Após esse período, a coleta voltará ao normal. E a informação: Guarulhos produz cerca de 1.000 toneladas diárias de lixo. Para recolher todo esse resíduo, a cidade foi dividida em 4 grandes regiões, onde a coleta é realizada durante o dia ou à noite, em dias alternados: segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Discordando do Boris Casoy, né? Se há uma categoria que trabalha nesse país, é a categoria dos lixeiros, né? Vão trabalhar no dia 24 e 31. Impressionante. E trabalha muito. Trabalha muito. Pedro. E também, às vezes, são até desrespeitados, né? Mas a coleta do lixo em Guarulhos, é bom observar, é muito bem feita, gente. O que eu observo em outras cidades, principalmente nessas épocas de festas, caminhão fica 3, 4, 5 dias sem passar o caminhão de lixo. Só complementando uma informação policial, Pedro, essa noite, um policial aqui da cidade de Guarulhos acabou sofrendo um atentado. De folga, né? 5 tiros. Ele foi internado, continua internado em estado grave. E também em São Paulo, um policial já reformado, aposentado, também sofreu um atentado. Não um atentado, acabou sofrendo violência a tiros, viu? Eu tenho a notícia aqui, está na internet, um policial na região dos Pimentas. Isso. Ele estava de folga, foi alvejado na tarde desta terça-feira, ontem. Alan Novaes Ferreira conversava na varanda da casa da sogra, quando 2 homens chegaram a pé e dispararam. Ele levou 6 tiros. Aí já não é nem tentativa de assalto, já é bronca mesmo, né? Uhum. Tá certo. A informação que eu tenho é que ele está internado em estado grave, mas está lutando aí pela vida. E o Serviço de Inteligência da Polícia Militar investiga se foi um atentado contra a situação dele como policial militar ou se foi uma bronca pessoal. Nessa noite, né, da madrugada das 8 até agora, de mais 6 horas da manhã, houve 3 assassinatos aqui em toda a Grande São Paulo. Aliás, não sei se você observou ontem no Facebook, Roberto Samuel, eu publiquei uma reportagem interessante do UOL. Os Estados Unidos têm 18 vezes mais armas que o Brasil. Tá certo? Os Estados Unidos têm 270 milhões de armas, o Brasil tem 15 milhões de armas. Só que no Brasil se morre 3 vezes mais baleado. Olha só a proporção. Enquanto tanto se fala de armamento nos Estados Unidos, que no Brasil se morre 3 vezes mais a bala do que nos Estados Unidos. Tem algo errado, né? Não, é interessante. Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas e elas levantaram dados que pouca gente para se atentar. Essa questão do armamento nos Estados Unidos e no Canadá não é para se defender da violência no dia a dia. A premissa da Constituição americana é o seguinte: é do cidadão ter arma para se defender, em algum caso, do Estado. Para se defender se o Estado acabar interferindo na vida pessoal do cidadão. Olha que coisa interessante. Na verdade, o assalto à residência dos Estados Unidos é muito difícil, né? Você sabe como encontrar o cara armado também. 7 horas e 30 minutos. Só registrar que eu estive ontem na agência do Fácil, aqui da Vila Galvão, na rua Caixa d'Água. Olha, não foi muito fácil o atendimento, não.
fiquei aguardando por cerca de 1 hora e a informação é de que a agência estava sem sistema, né? Caiu o sistema. Eu tenho recebido informações de alguns funcionários públicos que o sistema de internet da prefeitura vem falhando constantemente. Pois é. Constantemente. Eu estive até numa unidade móvel do Fácil, e também o atendimento não foi dos mais fáceis, não. A questão é da conexão com a internet. Eu não sei se a empresa de informática, de vez em quando, dá um tilt, né? Dá um bloqueio. Acho que em véspera de Diário Oficial, o sistema... Que dia que você foi, Virgílio? Ontem à tarde. Sexta-feira tem Diário Oficial, quem sabe? Aí conversei com algumas pessoas, uma falou assim, é melhor você ir direto no Bom Clima, viu? Porque aqui sempre cai o sistema, mas não é, o sistema é empírico, é o sistema de pagamento. Agora, 7 guichês atendendo, é a informação de que 5 estavam atendendo o problema do SAAI e 2 da prefeitura. Exato. Encontrei uma pessoa também que foi resolver um problema de uma carta que ela recebeu de uma dívida já paga. Já estava paga. Aliás, para minha surpresa, eu estava lá no caminhão do Fácil, aí estava resolvendo negócio de IPTU. Aí eu falei, eu quero aproveitar para o negócio do SAI. Não, SAI é no outro guichê. Não, no outro, era o outro atendente. Eu falei, não pode ser o mesmo? Não pode, tá bom. Não é fácil. Não é nada fácil. O Fácil foi muito bem-vindo, ainda é muito bem-vindo, mas eu acho que ele está defasado. Né? O Fácil surgiu o quê? Há 10, 12 anos? Por aí. Já está defasado. Já está defasado. Bom, 2 minutos, produção, e voltaremos. Imprensa. É muito importante também na alimentação a gente ter a ingestão de fibras. Sempre lembrando que a fibras tem que vir acompanhado sempre de líquidos, porque senão você pode ter um problema. Em vez de melhorar a parte intestinal, você acaba ficando um pouco mais ressecada, principalmente as mulheres, por causa devido ao hormônio. A fibra tem um bom funcionamento do intestino, levando você a defecar um pouco mais vezes ao dia. Você tem aí uma preservação muito grande de inflamações, ou até infecções, ou até câncer mesmo de intestino. E você tem aí uma saciedade maior. Então, pessoas que estão procurando fazer uma dieta, ou até mesmo eliminar peso ou emagrecer, é importante você consumir alimentos mais ricos em fibras, porque ela dá essa questão de saciedade, melhora o funcionamento do intestino e você preserva muitos alimentos, deixando eles mais naturais, como nós devemos ingerir, em vez de retirar todo esse alimento que são necessários para o organismo, muito refinados, farinhas brancas em geral. O alimento integral ele tem muito mais benefícios ao organismo. O Brasil é o 4º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Fazer 34 minutos, só complementar o que o Pedro falou, eu estava observando ali fora, e você matou na mosca. Nos Estados Unidos o número de mortes é menor, é isso. O cara fala, vou roubar, vou assaltar a casa do cara, o cara tem 4, 5 armas lá. No mínimo uma. No mínimo uma, né? Aqui tomaram as do cidadão comum e deixaram o ladrão solto à vontade. Olha, e não é revólver 38, não. É a R15, é a metralhadora. Inclusive, eu não tinha essa informação. Existe um clube americano chamado Clube do Fuzil. Rifle. Associação Nacional do Rifle. São milhões. 4 milhões. Isso, de associados. E ó, sabe quem começou com esse negócio de rifle, né? Não. Foi o John Wayne, que aquele negócio que na verdade, matava índio, lembra? Que dava tiro. John Wayne. O maior representante dessa Associação Nacional do Rifle é aquele ator Charlton Heston, que fez o Aeroporto 75, é um famoso ator. Ele é a cara da Associação Nacional. A cara do rifle. Ele que fez o Planeta dos Macacos na versão de 1968. O próprio. Ele tá velho, hein, Roberto?
Não, eu gosto de filme antigo. Não, inclusive, ele tá velho. Ele fez o Planeta dos Macacos, eu 68. nem sei se ele está vivo. Dos anos 70, Roberto. 1968, o primeiro filme. Não, dos anos 70. Depois vocês olham na internet. Depois pronto. desse- Eu lembro que eu era Sim. menino assistindo. Depois vocês escutem. Agora, Noni, mais uma vez, Guarulhos é notícia nacional. Opa. Adivinhe por quê? Estou Um surpreso. cara feio aí, velho. É um cantor que ia fazer um show em Guarulhos, não compareceu porque não pagaram o cachê. Quem contratou? Bom, eu estou tentando descobrir. Mas o que tem de show em Guarulhos que é cancelado porque na hora H não receberam o cachê, hein? Mas tem uns também que não tá vendendo ingresso e depois cancelam e falam que, entendeu? Não veio porque deu um... Bom, esse cantor, Teatro, né? Teatro acontece muito, né? Muito. esse cantor é o Thales Roberto, Isso. cantor de música gospel, muito conhecido no mundo meio. O evangélico. pessoal que gosta, né? Gospel. Gospel. Agora Tanto todo mundo católico- gosta de gospel, Roberto. Não, tanto Inclusive católico- a Rede Globo, você viu, de sábado? Não, mas, olha, eu vou te falar um negócio, melhorou muito a qualidade, viu? Nos últimos anos, Arnone, a qualidade dos músicos e da própria letra melhorou muito. Tá faltando só a Igreja Católica acompanhar esse movimento. Não, já tem. Então. Esse estilo de música é muito usado, inclusive existem algumas bandas, né? Já famosas no mundo A católico. reportagem não diz quem teria contratado ou não. Ele disse que primeiro foi convidado para um show beneficente, em julho de 2012. Aí chegou aqui e viu que tinha cobrança de bilheteria. Mas beneficente, pra ajudar os outros a receber, não é? Aí ele entende, não, beneficente com bilheteria, eu quero meu cachê. Esquisito, hein? Na verdade, quem desistiu de cantar foi ele, agora está encontrando as desculpas, né? Aliás, eu quero relatar uma ideia do vereador Geraldo Celestino, do PSDB, que vai causar muita polêmica. Pois é. É uma ideia até interessante, tem que ser bem discutida, né? Ele pretende apresentar um projeto de lei agora no início de 2013, estipulando um limite de gasto para a Prefeitura, leia-se Secretaria de Cultura, na contratação de artistas, né? Um cachê. Aí, ontem houve até uma discussão no Facebook, né? Qual seria um limite razoável? Né? Depende do tanto de show que você quer fazer. Não, e a qualidade do show também. É lógico. A ideia é prestigiar conjuntos de artistas guarulhenses, que aí é uma maneira de promover a cultura. Eu, sinceramente, não vejo grande Também sentido. não vejo. Não vejo sentido em grandes shows como Cláudia Leite, Ivete Sangalo, não vejo. Também não é necessário. Também é Ó, desnecessário. Guarulhos tem muita gente boa, eu quero ver se o Pedro se lembra. Eu e o Pedro fomos até um show, uma apresentação do Valdir Carleto, e houve uma apresentação de um grupo de pessoas ligadas a um coral. E o coral mostrou uma música de um compositor guarulhense. Eu fiquei impressionado com a qualidade. Muito. Você sabe quem me surpreendeu, Anderlan? Por incrível que pareça? A banda da GCM. Poxa. Verdade. A banda da GCM no Coquetel, para minha surpresa, estavam lá fardados, eu falei, pô, lá vem aquelas fanfarras. De repente, tinha um soldado e uma soldado, né? Cantando músicas clássicas do pop rock, né? Internacional e nacional. Surpreendentemente, uma qualidade impressionante. Eu acho que vocês estavam melhor como cantores do que como soldados. Não deviam ter nem... levar a receita para a banda lira. Pois é, há 100 anos treinando. Não, fazer aquelas músicas tremidinhas. Olha, com o alemão, com a eu acho, voltando ao projeto, eu acho o projeto do vereador Celestino interessante. Eu acho que é uma maneira de prestigiar mais o artista de Guarulhos, novos talentos, quem sabe os Mamonas Assassinas, um novo grupo assim, no nível, né? Agora, eu não acho concebível, minha opinião particular, gastar 200, 300 mil com grandes artistas. Eu acho grandes artistas gastam 800, 900. É pior ainda. Né? 200 mil, você lembra aquele, o filho de quem lá, do cantor? Os De Paula. Os De Paula. Também sucesso internacional, né? De Paula, você lembra da música? Os De Paula. Você lembra da música mais famosa dos De Paula? Como é que era? Onde está meu dinheiro? A mina. Ele achou a mina. Essa é a mina. Também só cantaram para Guarulhos até hoje. Eu pesquisei quem são esses De Paulas, perguntei pro pessoal que gosta de pagode. Olha, ninguém conheceu. São filhos do Netinho, né? Bom, são filhos do Netinho. Então já está bem encaminhado. Já. Tem De Paula no sobrenome. O Gabriel Espinosa mandou um torpedo aqui, me corrigir. No primeiro Planeta dos Macacos, 1968? Sim. É o que o Roberto falou. Então eu assisti o reprise nos anos 70. É o que o Roberto falou. Eu falei, depois vocês olham na internet para falar aqui no Google. Não, eu tenho certeza, inclusive eu tenho esse clássico em casa, eu tenho. Aliás, eu tenho os 3. Você chora a hora que ele vê a Estátua da Liberdade toda hora? Não.
Eu acho que é uma ideia fantástica. Ó, o primeiro foi em 68, o segundo foi em 1970, em 72 tivemos o terceiro. E é interessante, Pedro, que o último da série, né, quando tem a Grande Revolta, na verdade o ano é 1997. Tá certo. Coisa bem Só antiga. o primeiro filme valeu a pena, o resto é uma chatice sem dó. Né? Pronto. Vamos lá ao intervalo, produção. 2 minutos voltaremos. Radar de notícias. 102,5. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. O Brasil é o 4º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. E 41 minutos, 7h41, o Radar de Notícias. Participe ainda hoje sorteio de 4 Baby Dolls, 4 conjuntos Baby Dolls. Tá. Vai, segue. Eu, hein? 4 conjuntos de lingerie, um oferecimento da Daiane Moda Íntima. Ligou pra cá, Sueli do Parque Continental 2. Reclama que o mato está muito alto na calçada. Agora tá. Na rua Sargento Gonçalo Joaquim de Oliveira. Rua Sargento Gonçalo Joaquim de Oliveira. Meu pai. No Parque Continental 2. Certo? Já parou o mato, Hernani? Papai. Edmundo Jardim Marilena. O Edmundo Jardim Marilena, atenção, solicita com urgência semáforo para pedestre na rua Louveira com a rua Itupeba. Jardim Marilena. Tá certo? Dentro do Jardim Marilena? É da tua região, Roberto? Eu conheço, na verdade as ruas são bastante estreitas, um bairro... Não precisa largar, né? Bastante estreito e... Uma necessidade? Pelo que eu conheço aí, né? Só se for ali no Jardim João Zarif, talvez sim. Louveira com Itopeba. Tchau, estreito, nós temos que atravessar correndo. É isso que ele quer dizer? Não, o trânsito é lento. O trânsito é lento, bastante lento. Tá. E como não é papai, né? as calçadas são estreitas, acaba o pessoal respeitando um pouquinho mais, né? Muitos secretários ontem à noite, né, Roberto? Muito secretário, hein? E muito candidato a secretário. Inclusive secretários já exonerados estavam lá. Aquele vereador que tinha nome de Casa de Carne, Pereira? Quem? Aquele vereador que tinha nome de Casa de Carne. Casa de Carne? Não, na verdade, me surpreendeu... Não, não é padaria? Não deu açougue, não. O que me surpreendeu foi o... Não. Novilho, Brasil? Novinho. Novinho. Não, o que me surpreendeu foi o vereador Ramos da Padaria, que o nome dele não tem nada a ver com o Ramos. Não tem nada a ver. Você acredita nisso? Não. Tá bem, né? Eu não entendi nada. Como é que ele chama? Não lembro. Qualquer coisa menos Ramos da Padaria. Não tem Ramos. Ele que foi eleito pelo PP.
né? Ele e Luiz Mato Grosso. Que também não é Mato Grosso. Que não é Mato Grosso, mas é Luiz, pelo menos, né? Pelo menos é Luiz. Ontem... O Ramos da padaria não tem nada a ver com o nome dele. Aliás, nem padaria ele tem também na declaração de acho que nunca mexeu o Ramos também. Nem com... Vai, segue. Ontem, o presidente do PP, eu acabei também não vendo ali pelos bastidores, viu? Wagner? Isso. O presidente do PP Ou não ele viu. foi sem chapéu, né? Ou sem chapéu, né? Chapéu, né, filho? Ele é igual o Clark Kent, tirou o óculos... Ninguém reconhece. Ninguém reconhece. Ele tirou o chapéu, ninguém reconhece. Ele muda completamente, né? Exatamente. Bom, muitos secretários É o chapéu lá... que muda ele ou ele que muda o chapéu, Roberto? Não sei. Caiu o chapéu, é outra pessoa. O pau caiu. Bom, o prefeito já adiantou que o Wagner Freitas, o Alain e o Camém não serão secretários. Necessariamente secretário. E o Carrinho? Meu filho, quando o prefeito diz que não necessariamente, você quer Olha, entender fala que eu te convidei e você não aceitou. Um carrinho de carne de cana, né? E como nós temos muitas secretarias e coordenadorias, muitas surpresas devem acontecer. Sim. Eles podem, ao invés de virarem secretários, virarem coordenadores, né? Coordenadoria para assuntos institucionais, né? Coordenadoria para assuntos aleatórios. Da condição negra, da igualdade racial. Igualdade racial, da mobilidade urbana. Que hoje está com o Firmino, né? Vamos falar um assunto mais importante. O grupo do ex-prefeito Eloy Pietá, que é o grupo Mensagem, né? Mensagem ao partido. Mensagem ao partido. Que era um negócio... Parecia de igreja crente, né? Não, porque a corrente interna realmente está num movimento de reprovação aos métodos que o prefeito Almeida vem utilizando para compor o secretariado. Tanto que já elaboraram uma nota oficial dizendo que estão preocupados. Poxa vida. Dizem que isso não significa que querem cargos, não. Eles estão preocupados. Agora, preocupados. o Elson Roberto, nosso amigo Elson Roberto, que é um pietista de carteirinha, né? Ele é o atual secretário-geral do Partido dos Trabalhadores. Eu soube ontem à noite que está demissionário, pediu demissão do cargo de secretário do Partido dos Trabalhadores. Então, essa ruptura, esse racha entre o grupo do ex-prefeito Pietá... Um estremecimento. Um distanciamento. Né? Uma distensão. Pois é. Está refletindo já no partido. Inclusive, como nós já adiantamos aqui, ontem um vereador eleito por essa corrente, que é o Marcelo Seminaldo, deve migrar para o outro lado. Sabe que eu falei isso ontem com o vereador Edmilson Souza? Ele negou. Eu falei, mas ele disse isso para o Roberto Samuel. Ele falou, mas já desfalou. Na verdade, altas fontes garantem que ele continua assim, com essa intenção. Vamos ver. Atenção, Roberto. O interno está cheio. O cemitério de Picança ali está cheio de boas intenções. O inferno também. Pode estar com intenção. Não tem, olha, gente, não tem mágica. O Almeida vai ter que desagradar um monte de gente e criar um monte de ingratos. A verdade é essa. Como é que é aquela frase lá? A cada um que eu nomeio, desagrado a 10 e crio um ingrato. É o que vai acontecer. O que tinha de candidato a um carguinho público ontem lá no Adamastor, hein, gente? Nossa, de terceiro para quarto escalão para baixo, hein? Muita gente querendo um emprego. Agora, você falou ex-secretário, eu só vi o Álvaro, que virou diretor, né? Diretor. Não é assim também. Virou diretor, só vi o Álvaro. Ele virou diretor? Lá para o Guaru. Foi para o descanso. Para o Guaru. Estava muito atarefado na secretaria, falou, vamos levar o diretor para deixar ser mais calmo. Estava trabalhando muito, hein, secretário. Mas alguns vereadores eleitos ali, olha, para aprender o caminho do banheiro da Câmara vai levar tempo, hein? E para aprender a falar? Você tem que aprender a falar bom dia, boa tarde, né? Pela ordem? Isso não vai ter ordem nunca, velho. Pela ordem. Esse vai gritar lá na tribuna, não é papai? Como é que é o artigo 171? O artigo 151. Eu sei, mas 171 é o que mais usam. Bom, são 20 vereadores novos, quer dizer, 19, né? Já que tem o João Dárcio, né? Que já está retornando à Câmara. Aliás, ele é o único que tentou voltar para a Câmara e conseguiu voltar. Você vê como é que mudou os tempos, né, Arnone? Você que é testemunha ocular da história. Antigamente o cidadão queria
Estou te interrompendo? Não, estou vendo uma oração empírica. Tá bom. Antigamente as pessoas queriam ser nomeadas em alguma secretaria para depois disputar a vereança, ser eleito vereador. Hoje as pessoas querem se eleger vereador para tentar ser secretário. Não é verdade? Inverteu. Antigamente era o contrário. Pra você ter uma ideia, o vereador Ulisses Corrêa, por exemplo, ficou quase todo o mandato como secretário, o mesmo correndo como Marcelo. Porque a verdade é o seguinte, hoje é melhor ser secretário que vereador. Ainda mais com 34 vereadores. Nossa, você não consegue se destacar. Você é mais um. Aliás, eu comentei isso até com alguns vereadores do PT. Além de ter os 34, se você está dentro do Partido dos Trabalhadores, você ainda tem que tentar se destacar no É 37. Vai para 37. É muito complicado. Né? Ontem eu tirei uma foto lá perto do Zé da Bicicleta. A do Pedro Notado? Na Paulo Vacina, né? Ficou bonita a estátua, hein? Ficou bonita. Olha que tirar aquele tuco, tá segurando, tá secando lá, fica bom. É do aquele artista o Pina, né? É o Pina. Eu achei bastante. Bonita obra. Eu achei bastante bacana a homenagem a Pedro Notado. Foi uma bobagem, eu falei, antecipei, a montagem da ciclovia no domingo, né? Tá vendo? O jogo do Corinthians, depois a torcida invadiu. Já deveriam ter preparado a Paulo Facini. Já não tinha ninguém de manhã porque estava assistindo Exato. o jogo, né? Mas já deveriam ter preparado a Paulo Facini para uma eventual concentração, como aconteceu. Aconteceu na Mão Grande. O perigoso foi que os carros começaram a invadir a ciclovia. E os corintianos invadiram os prédios, aliás, de construção, né? Policiamento da PM e da GCM, zero. Né? Paulo Facini, não se prepararam ou não quiseram também se preparar, né? Vamos dar um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Da FM do Brasil. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. O Brasil é o 4º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Horas e 52 minutos, 7h50. Tem gente que consegue faturar até em cima de defunto aqui. Não, necrófilo, Necrófilo? Ô, rapaz, falando isso, você não sabe o que eu lembrei agora. Que, ó, você conhece a história do bode, né? Bode. Pois é, me falaram que o PT do B, Roberto Samuel. PT do B. E tem um vereador jornalista, o Lamé. E a Berinha Souza. Então, diz que o PT do B estaria reivindicando a Secretaria de Comunicação. Muito bem, junto pode vir a TV Câmara. Brincadeira, hein? Tem alguns coleguinhas já falando que vão sair passeata pela rua. Feia coisa, hein? Eu tive uma informação que chegaram a oferecer alguma coisa para ele, mas ele teria recusado. Sempre oferecem recuso. Você já percebeu isso? Também já recusei um monte de vezes. Eu já recusei um monte de vezes. Não, mas isso o companheiro Lula uma vez ligou porque queria que eu fosse ministro lá. Falei, não dá, companheiro, estou ocupado aqui. Me parece que esse papo é sério, hein? Parece que deram alguma coisa para ele. Ou ele achou que era muito para ele, que ele teria que desempenhar, ficaria muito visível o trabalho dele. Também isso. Tem gente que quer cargo, mas não quer visibilidade. Exato. Não quer carregar piano. Não, de repente deram alguma secretaria que o piano era um pouco mais pesado. Não tinha rodinha. Deixa eu falar algumas observações da minha coluna Reticências hoje na Folha Metropolitana. O secretário jurídico Severino Silva continua muito forte nos bastidores, né? Estava lá ontem. Estava lá. E ele está fazendo um serviço de inteligência, viu? Ele está fazendo uma triagem de alguns currículos que estão sendo apresentados ao prefeito Almeida, né?
Até para que não haja problemas no futuro, né? A Genilda Bernardes, a vereadora eleita, mais cotada para assumir a Secretaria de Cidadania. Tá vestido vermelho lá, bonito. Bem vestido o estilo PT, né? Tá bonitão. Vestido vermelho? Bonitão. Agora, ontem, Arnone, algumas demissões na Secretaria Jurídica. Por isso, para quem não acredita em coincidência, o irmão do vereador reeleito, Toninho Magalhães, foi exonerado. Puxa vida. Coincidentemente, ele fez oposição ao PT. Ao PT. Então, mera coincidência, né? Outro destaque também, eu fiquei impressionado, Arnone, ontem na edição do Diário Oficial, várias empresas, algumas bem conhecidas e famosas, foram isentas totalmente de IPTU, incentivo fiscal. Não é que eu seja contra o incentivo fiscal, mas eu acho que tem que ter um tempo, vocês concordam com isso? Mas já? Assumiu agora? Não, mas essa isenção vem há anos, renovada. Renovada. Mas por quanto tempo? 10 anos. Depende do acordo feito na época. Eu vi algumas empresas... O decreto de ontem eu vi 10 anos. Pois é. Eu acho que a isenção total é um exagero. Eu acho que deveria ser no máximo 50%. Mas depende do que negociar na época de trazer eles para cá ou de permanecerem aqui, né? Então precisa rever essa situação, né? E o que me impressiona também, alguns repasses da Secretaria de Educação para a entidade. Por exemplo, a Agende, eu recebi lá que recebeu R$470 mil, a Agende para ministrar cursos técnicos. Que coisas, Isso que eu gostaria de saber. Eu, por ignorância minha, admito, eu desconheço. Também. Mas eu gostaria de saber quais cursos e quantas pessoas são contempladas com esses cursos. Se bem que está quase no preço do plantio das herbáceas. O que eu questiono, por exemplo, tanto se fala que em Guarulhos não há cursos técnicos, com razão. Mas sem dinheiro para os cursos técnicos, pelo visto. Então eu acho que a Agende necessita vir a público e explicar, né? Eu admito que a ignorância é minha, mas primeiro é falta de informação. Tem que explicar o que a Agende faz. Cursos técnicos. Cursos técnicos. Sim, mas quais? A Agende surgiu, lembra quando o Pascoal Tomeu, saudoso, aí eles anunciaram a Escola Técnica Federal em Guarulhos? Escola Técnica, a pedra, lançaram a pedra. Aí o Jorge Tadeu, então, deputado federal, olha, não há verba. Aí o Tadeu foi crucificado e ele tinha razão. Até hoje. Até hoje, na Escola Técnica Federal. Aí surgiu a Agende numa parceria com a Prefeitura, deve ter repasse do Ministério Federal. Agora nós vamos saber que cursos são esses, a quantas pessoas atingem, qual a qualidade desse curso. Por exemplo, eu estava observando, sabia, Roberto, aqui em Guarulhos hoje, né? Há uma imensa falta de mão de obra na área de restaurantes e hotéis. Verdade. Cresce o número de restaurantes, de bares, de lanchonetes, de hotéis. E hoje qualquer um, vocês estão contratando olha, literalmente, qualquer um hoje vira garçom ou caixa da noite pro dia. Sem experiência, sem nada. Vira manobrista, está atropelando os outros. Aí me falaram o seguinte, procura um curso de garçom, tem no Senac, em São Paulo. Guarulhos não tem. Na verdade não tem curso. Eu acho um absurdo. Esse dinheiro, por exemplo, da educação, que é destinado à Agende para 400 mil fazer curso, eu não fazer curso para preparar os nossos profissionais. Nós temos que ter garçons, copeiros, radialistas. Radialista acho que tem. Fraquinho também. Também fraco. Quem, os radialistas? Os radialistas? Não, Guarulhos é fraco. O curso. Surge, novos. E o que me impressiona, eu gostaria de saber, essa parceria que existe em Guarulhos com o CIE, como é que é? Isso, CIE, né? Difícil falar, hein? CIE é da época do Roberto Carlos. Centro de Integração Empresa Escola. Pronto. Eu vejo cada vez mais o número de estagiários na Câmara, vejo cada vez... Ontem houve um repasse que me chamou a atenção, deixa eu ver aqui no jornal, R$296 mil, 300 mil, vai. Para. O CIE, agora eu consegui falar, CIE. Muito bem. Me falaram até que já tem ingerência política nessa entidade? Não duvido. Falar que o vereador Alain é bem influente lá, não sei porquê. Eu não consigo entender também. O Alain sempre foi muito influente, vereador, candidato a prefeito, candidato a deputado, candidato a escoteiro, neto vereador, sobrinho de presidente, colega de escoteiro. Sobrinho do tio.
Não dá para entender, né? Algumas coisas não dá para entender. E Arnone, ontem lendo o Diário Oficial, dá tempo de falar, gente? Além da licitação no dia 27 de dezembro para a empresa locadora de veículos, À meia-noite? no dia 28, no dia seguinte, É o seguinte, meia-noite e meia. a Câmara vai contratar uma empresa, veja só, para serviços de controlador de acesso, recepção, copa e vigilância. Eu me pergunto, não é melhor fazer concurso público de uma vez, não? Não, filho, o concurso público não dá agilidade que dá isso aí. Não, sei não mais. rende. Então, não dá agilidade, velho. Não dá o rendimento que se É quer. necessário. Ponto final, voltamos amanhã às 7, tenham todos um bom dia, até lá. Amanhã falamos mais. Radar de notícias.